Nessa videoaula, nós vamos falar sobre medidas de assimetria e curtose. Mas antes de entrar propriamente na parte das medidas de assimetria, que é algo que a gente já discutiu bastante em outras aulas, né? Assimetria positiva, assimetria negativa, né? Nós utilizamos histogramas e box plots para fazer essa conferência, né, em relação à assimetria da distribuição, mas é sempre através de uma análise gráfica, né? Então nessa aula a gente vai aprender medidas descritivas que nos dão informação sobre o grau de assimetria e se é que ela existe, né? Porque se a assimetria for zero, significa que os dados são simétricos. Tá? Bom, antes de começar a falar propriamente das medidas descritivas que existem de simetria, eu queria fazer um comentário sobre distribuições, tá, das variáveis contínuas. Como vocês sabem, as variáveis contínuas podem assumir infinitos valores, né? Foi assim que a gente definiu elas lá na segunda aula, né? Mas quando a gente vai medir uma variável contínua, a gente não consegue detectar todos os valores possíveis, né? E a gente não consegue coletar infinitos valores, né? Mas se a gente tiver um número grande, né, de medidas na nossa amostra, a gente consegue dividir cada vez em intervalos maiores, certo? E a gente consegue ter uma distribuição mais definida da nossa variável. Então, por exemplo, se eu coletei poucos pontos, né, e eu não tenho muitos valores aqui coletados na reta, eu tenho que dividir em poucos intervalos a minha distribuição, certo? Para que eu consiga desenhar o meu histograma. Se eu coletei um pouco mais, né, eu estou com um N um pouco maior, eu posso me dar o luxo, né? Se eu tenho um N maior, eu tenho mais pontos aqui na reta, né? Então eu posso me dar o luxo de aumentar o número de intervalos e aí eu vou ter uma distribuição mais bem definida, né? Então notem que aqui ela é meio quadradona, né? Aqui a forma dela está um pouco mais definida, né? E se eu tiver um N maior ainda, né, eu posso dividir em mais intervalos ainda, né? E aí eu vou ter uma definição maior ainda na distribuição, certo? Mas ela continua quadradinha assim, né? Por quê? Porque eu não consigo coletar todos os valores possíveis, né? Porque a variável é contínua e ela assume infinitos valores, tá? Mas vamos pensar por um momento que eu tenho como coletar infinitos valores, tá? Então como é que ficaria a minha distribuição? Então, pessoal, teoricamente, né? Teoricamente, claro, né? Se eu pudesse coletar um número ilimitado, né, de elementos da minha amostra, eu teria cada vez mais e mais intervalos. Então eu poderia dividir, né, a minha reta em intervalos cada vez menores. Então aqui em 160 eu tenho tantos intervalinhos que a curva já fica bem mais suave. Se eu pudesse dividir em 120 intervalos, né, eu quase não enxergo mais a divisão das barras aqui, tá? E se eu pudesse chegar, né, se eu pudesse coletar infinitos elementos, claro que agora, né, a gente está aqui falando no âmbito teórico, né, porque teoricamente não tem como a gente coletar infinitos elementos da população, né? Isso não é uma coisa prática, não é uma coisa real, certo? Então se eu tivesse infinitos intervalos, teoricamente, né, a minha curva ia virar uma linha, certo? Onde todos os valores aqui estão representados, né? O intervalo virou infinitesimal, o intervalo vai a zero, certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de uma distribuição teórica de uma variável contínua, certo? Notem que, embora, né, na realidade, o que acontece, a gente tem que representar os dados com uma coisa desse tipo assim, justamente porque eu não consigo ter um N tão grande, né? Muitas vezes até por limitações, seja de tempo, de dinheiro, né? Pesquisa custa grana, né? O pessoal tem que lembrar disso sempre. Então, a gente tem que sempre ter em mente que, embora eu esteja observando uma coisa assim, né, por trás disso existe uma variável contínua que tem uma distribuição como essa que está aqui, certo? Então, sempre que vocês olham para um histograma assim, vocês têm que pensar que por trás disso tem uma curva que faz uma coisa assim, certo? Que eu só não consigo enxergar porque existe um impedimento, né, do N, certo? Eu preciso de um N muito grande para ter uma coisa muito suave, uma curva muito suave, tá? Então, muitas vezes, né, quando a gente está falando de distribuições de variáveis aleatórias, contínuas, no caso, né, vocês vão ver a gente mostrar uma distribuição, né, em vez de mostrar o histograma, se a gente estiver falando genericamente de uma variável contínua, a gente pode simplesmente desenhar um gráfico assim, né? Posso ter uma distribuição assim, posso ter uma distribuição, né, sei lá, posso ter o contrário, né? Posso ter poucos valores que são pequenos, né, aqui, daí eu subo depois e posso ter uma distribuição assim, né, ou posso ter uma distribuição que é perfeitamente simétrica como essa, né, assim. Tá. Então notem que aqui eu já estou desenhando distribuições teóricas, né? A gente não tem como observar isso na prática, né? Então é só uma questão teórica mesmo, né? Então aqui a gente tem uma simetria, né, simetria positiva, porque na minha distribuição teórica, né, os valores positivos estão puxando essa cauda aqui, né? Então eu tenho essa dispersão para esse lado aqui, né? Eu tenho uma concentração menor dos valores menos frequentes aqui no lado direito da reta, né? Aqui ao contrário, tem a simetria negativa, né? Esses conceitos já foram discutidos na parte em que nós discutimos histogramas e box plots, né? Mas
Agora nós estamos reforçando, né? Isso aqui é simétrico, né? Tá. Tem uma coisa interessante que essas distribuições teóricas nos permitem, tá? Então, vocês lembram que quando eu falei de moda, né? Eu falei que moda era uma medida de tendência central que a gente não podia aplicar em variáveis contínuas, né? Porque como eu tenho infinitos valores, eu não vou ter valores que se repetem, certo? Tá? Mas moda é definido como o valor mais frequente, tá? E se eu tenho uma medida contínua como essa daqui, eu posso definir a moda, tá? Eu posso definir a moda em variáveis contínuas, se eu souber a distribuição teórica, é claro, né? Vou escrever aqui. Posso definir a moda. É o pico da curva. Por quê? Porque aqui eu tenho a frequência, certo? E se a moda é o valor mais frequente, ora, o pico da curva é o valor mais frequente. Então, aqui estaria a moda dessa distribuição, aqui está a moda dessa distribuição, e aqui está a moda dessa distribuição. Tá? Tá, então, pessoal, notem que aqui, nessa distribuição aqui, que é a simétrica positiva, tá? Então eu tenho a moda, vai estar nesse pontinho vermelho aqui. A mediana, que divide a curva em 50% para um lado e 50% para o outro, vai estar mais ou menos por aqui assim. E a média, que é a mais influenciada por esses valores extremos aqui, vai estar por aqui assim, certo? Então, notem que, nesse caso aqui, né, a moda vai ser menor, né? A moda vai ser menor que a mediana, que por sua vez vai ser menor que a média aritmética. Já nessa outra distribuição aqui, nós vamos ter o oposto, né? Então, a mediana, que vai dividir a curva, vai estar por aqui, e a média vai estar mais adiante aqui, porque ela é mais influenciada pelos valores extremos, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter, né, a moda, né? Vai ser, dessa vez, a maior de todas. Então, a moda é maior do que a mediana. Escrever a mediana aqui, que é moda, de moda. E a mediana, por sua vez, está maior do que a média, vai ser a menor de todas. E se a distribuição for perfeitamente simétrica, tá? Então, a mediana também vai ser no pico, e a moda também vai ser no pico. Então, não vai ter diferença. Nós vamos ter aqui moda igual a mediana, que vai ser igual a média. Tá? Então, notem que, né, calcular, se eu souber a distribuição teórica, claro, da minha variável contínua, eu consigo calcular a moda, né, e se eu souber que a moda é menor que a média, por exemplo, eu tenho uma medida, eu tenho uma forma de quantificar, por exemplo, qualitativamente, é claro, né, mas tem uma forma de saber que tipo de assimetria nós temos, né. Então, nós podemos usar essas relações aqui, né, essas relações aqui que nós acabamos de estabelecer, né, para criar medidas de assimetria, certo? Então vamos começar olhando a primeira medida de assimetria, que é o coeficiente de assimetria de Pearson. Notem, né? São dois. O primeiro deles usa justamente o fato de que se a média estiver distante da mediana, nós vamos ter uma quantificação aqui da assimetria, certo? Quanto mais distante da mediana tiver a média, maior vai dar esse coeficiente de assimetria, tá? E o mesmo vale para a moda. Quanto mais longe da moda tiver a média, né, maior vai ser o coeficiente aqui de assimetria. Notem que se a média for exatamente igual à mediana, esse valor aqui vai dar zero, e o coeficiente de assimetria vai dar zero. Tá? Então, o coeficiente de assimetria de Pearson, ele usa justamente dessas propriedades aqui que a gente acabou de determinar. Tá? Então, esse primeiro aqui, obviamente, é o mais usado, tá, gente? Justamente porque é difícil calcular a moda de uma distribuição, tu tem que conhecer a distribuição teórica, né? Então, essa daqui tem uma propriedade empírica mais forte, tá? Então, tu consegue aplicar, se tu tem os dados, tu aplica e consegue calcular um coeficiente de assimetria, tá? Então, colocando em esses dois aqui, né? Colocando em palavras, né? Se eu tiver um coeficiente de assimetria de Pearson igual a zero, como eu acabei de falar, né? A distribuição vai ser simétrica. Se eu tiver coeficiente de Pearson menor do que zero, tá? Então, se for menor do que zero, o que significa, tá, gente? Significa que a média é menor do que a mediana, certo? Para isso aqui dar negativo. E aí o coeficiente de assimetria vai dar negativo. Então, quando que a média é menor que a mediana? Vamos pensar. A média é menor que a mediana nesse caso aqui, né? Nesse segundo caso aqui, desculpa. Aqui a média é menor que a mediana. Então nós vamos ter uma assimetria negativa. Então, se o coeficiente de assimetria der um valor negativo, ela é uma assimetria negativa. Tá? Então, não dá para confundir. Se eu der um coeficiente de assimetria positivo,
Então, já deve estar bem óbvio, mas significa que a média é um valor maior que a mediana. Então, nós estamos nesse caso aqui, né? Então, esse caso aqui é um caso de assimetria positiva. Tá? Então, só escrever assimetria positiva. Tá? Então, se vocês calcularem, né, o coeficiente de assimetria para diferentes distribuições, vocês conseguem ter uma noção de quão assimétrico é. Né? Então, se eu calculei, eu tenho um conjunto de dados x e um conjunto de dados y. E aqui eu obtive um coeficiente de assimetria, sei lá, de 3.4, e aqui eu obtive um de 2.3. Né? Então, eu posso, qualitativamente, né, com essas medidas descritivas, né, eu posso inferir, né, que a coeficiente de assimetria do x, né, sendo maior do que y, então essa distribuição aqui é mais assimétrica positiva, ou seja, eu espero observar, né, para o x, se eu fosse plotar, né, eu espero que o do x seja uma simetria positiva, então vai ser algo mais ou menos assim, né. A do y também vai ser, mas menos, né, então eu espero ver alguma coisa mais assim. Ou seja, eu tenho uma cauda aqui, né, no y, né, mas a cauda do x é mais comprida, né, ou seja, eu estou puxando mais a assimetria para o lado de cá. Tá? Então, esse é o coeficiente de assimetria de Pearson. Uma segunda medida de assimetria é o coeficiente de assimetria quartílico, tá? Que eu vou chamar simbolizando pelo A de assimetria e o Q, índice aqui Q de quartílico, tá, pessoal? Então, esse aqui, ele utiliza lá os quartis, certo? Então, vocês lembram que quando a gente tinha os box plots, né? Então, eu tinha 3 cenários, né? Tinha, por exemplo, o simétrico, né? Simétrico, o assimétrico positivo, né? E o assimétrico negativo. E como é que é nos box plots, né? Aquele que era simétrico, né? Eu tinha a caixa lá do meu box plot, né? E a mediana ia bem no meio, né? Já no assimétrico positivo, né? Onde é que ficava a mediana, né? Ficava mais para baixo, certo? Ficava mais para baixo. Porque eu tinha uma concentração de pontos maior embaixo, né? Só para baixo é negativo, tá? Na reta. Né? Então, essa simetria aqui é positiva, porque eu estou concentrando pontos mais para baixo, né? Se eu tenho maior concentração de pontos aqui do que aqui eles estão mais dispersos. Então, esses pontos aqui estão levando a simetria para o lado de lá, que é o lado positivo, tá? E a simetria negativa era o contrário, né? Então, opa, eu fiz a caixa muito grande. Então, se eu tenho a caixa aqui, a mediana vai ficar mais para cima, né? Eu concentro mais pontos aqui e eu estou dispersando mais pontos aqui. Então, essa aqui vai ser uma simetria negativa, porque é o lado negativo que está puxando os valores extremos mais para baixo, tá? Então, vamos parar para avaliar o que está medindo aqui nesse coeficiente de assimetria. Eu tenho o Q3 menos o Q2, certo? Ou seja, o que é o Q3 menos o Q2? É a distância daqui até aqui, certo? Então, vamos fazer uma codificação por cores aqui, tá? Então, esse aqui, ó, é o Q3 menos o Q2, certo? Esse vermelhinho aqui. Esse vermelhinho aqui corresponde a essa coisa aqui, essa distância aqui. Agora, vamos fazer de azul esse aqui. Esse aqui é a segunda distância, é o Q2 menos o Q1. Tá? Vai ser essa distância aqui, vai ser daqui até aqui. Tá? Notem que se o vermelhinho for igual ao azul, desculpa, aqui tem um menos. Né? Então, se o vermelhinho for igual ao azul, quanto que vai dar essa subtração aqui? Né? Se eu subtrair o vermelhinho do azul, no caso simétrico, né, se eles forem iguais, então, essa conta aqui, né, vai dar 0. Tá? Então, se eu tiver um coeficiente de assimetria quartílico igual ou próximo a 0, eu estou no caso simétrico, porque o vermelhinho e o azulzinho têm valores próximos, tá? Esse aqui é o caso simétrico. Mas, se eu tiver agora, nesse segundo caso aqui, o azulzinho é menor, né? O azulzinho está desse tamanho aqui, e o vermelhinho é grande. Tá? Então, quando eu subtrair o vermelhinho do azulzinho, eu vou ter um valor positivo aqui, porque o vermelho é maior do que o azul, tá? Então, isso aqui vai dar um valor maior que 0, nesse caso aqui. E aí eu vou, sendo um coeficiente maior que 0, eu vou ter a simetria positiva. Tá? Agora, o último caso, né, é o caso em que eu tenho o vermelho menor. Então aqui, o vermelhinho está aqui, né, essa distância ali, né, e o azulzinho é esse maior aqui. Bom, agora, essa parcela aqui da subtração é maior do que essa daqui. Então isso aqui vai dar um valor menor que 0. Aqui vai dar menor que 0. Então, notem, né, aqui o coeficiente quartílico, né, vai dar menor que 0. Aqui embaixo, né, no denominador, né, eu tenho o intervalo interquartílico, tá, que a gente já aprendeu. Esse valor aqui é sempre maior do que 0, porque o Q3 é sempre maior que o Q1. Né? O intervalo interquartílico nada mais é do que o Q3 menos o Q1. Tá? Então, ele funciona, né, embora ele vai apresentar um número diferente, né,
Ele não vai ser a mesma escala do coeficiente Pearson, né? Mas ele funciona com a mesma lógica, né? Onde eu tenho, se o meu coeficiente for igual a zero, eu vou estar no caso simétrico. Se o meu coeficiente for maior que zero, eu vou estar na simetria positiva. E por fim, né? Se for menor que zero, eu vou cair na simetria negativa. Tá? Então, esse é o coeficiente de assimetria quartílico. Tá? Então é outra medida descritiva, né, de assimetria dos dados. Então, todas essas medidas que a gente está aprendendo aqui são medidas que descrevem os dados, né? Medidas que tem de central, medida de dispersão, e agora a gente tem também as de assimetria. Então, pessoal, e o coeficiente de assimetria, que é o mais preciso de todos, na verdade, mas é o mais difícil de se calcular, é o coeficiente de assimetria que é feito através dos momentos. Tá? Então, o que é um momento de uma distribuição? Né? Então, o primeiro momento de uma distribuição é o somatório de cada elemento, né, menos a sua média. Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento vai ser somatório do xi menos o x bar ao quadrado. O terceiro momento, tá? Então, só para vocês entenderem o padrão, vou fazer mais esse aqui, né? É indo até o n, né? O xi menos o x bar ao cubo. Então aqui tinha 1. Então o primeiro momento é elevado a 1, o segundo momento é essa diferença, o desvio da média elevado a 2, o terceiro momento é o desvio da média elevado a 3. Tá? Então, eu vou chamar esse momento aqui de, normalmente denota assim, M1, esse aqui é o segundo momento, M2, esse aqui é o M3. Tá? Então, como é que é a fórmula, né, do coeficiente de assimetria pelos momentos? Tá? Então vou chamar aqui de A, S, e eu vou botar um M de momento aqui. Né? Vai ser o terceiro momento dividido pelo segundo momento vezes a raiz do segundo momento. Tá? Então, esse aqui é o coeficiente de assimetria mais preciso, mas ele também é mais difícil de calcular. Então, às vezes, se a gente quer fazer uma descrição mais simples, né, a gente vai dar uma olhada primeiro nesses coeficientes aqui, o quartílico e o de Pearson, né, para depois, né, se a gente quiser fazer uma descrição mais aprofundada, né, a gente parte para os coeficientes de assimetria com base nos momentos. Tá? E ele funciona da mesma maneira que a gente viu os outros. Né? Então, quando esse coeficiente de assimetria for zero, né, ele é simétrico. Né? E se for maior que zero, é a simetria positiva. Se for menor que zero, é a simetria negativa. E por fim, outra medida descritiva que está relacionada com a forma da distribuição dos nossos dados é chamada de curtose. Tá? A curtose está relacionada com o vou botar assim, entre aspas, grau de achatamento da distribuição. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Então, lembrando lá das distribuições teóricas, então nós vamos desenhar elas em linhas. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse primeiro gráfico de distribuição, né? Então, se eu tenho uma curva assim, ó, tá? Então essa é a primeira curva. Né? Se eu tenho uma segunda curva de distribuição, tá? Que ela é assim, ó. Tá? Nota que essa daqui, né? Ela é mais achatada que essa daqui. Né? Então, se eu calcular uma medida de curtose para essas duas, né? Então, se eu nomeasse, né? Essa daqui é A1, essa aqui A2, né? A curtose, vou chamar de K, né? Porque é a letra que a gente usa para curtose normalmente. A curtose da segunda seria maior que a curtose da primeira, porque a segunda é mais achatada que essa primeira aqui, tá? Então esse achatamento aqui, né, está relacionado com esse nome aqui, né, curtose, tá? Então vamos ver uma fórmula, né, que fórmula que a gente utiliza para calcular esse K, né? Então, vou fazer aqui, né? Curtose, né, o K vai ser igual a o Q3 menos o Q1, que é o intervalo interquartílico, dividido por duas vezes o percentil 90 menos o percentil 10. Tá? São aquelas medidas separatrizes de posição que a gente já viu. Tá? Então, vamos ver agora como é que a gente classifica, né, essas medidas de curtose. Tá? Então, se a gente obtiver um K igual a 0,263, isso indica que ela tem uma curtose, vou dizer assim, ó, normal. Tá? Normal. Se o K for maior que 0,263, ela tem uma curtose alta. Ou seja, assim, ela
ela tem achatamento, tá? Ela é uma distribuição achatada. Se o K é menor que 0,263, tem baixa curtose. Tá? Bom, mas por que isso, né? E o que significam essas expressões, tá? Esse número aqui é um valor de referência, tá? Mas de onde é que ele vem? Existe uma distribuição de probabilidade teórica em estatística, tá? Que é chamada de distribuição normal. Tá? É a distribuição mais utilizada em estatística, vocês vão ver muito ela ao longo dessa disciplina, lá na parte de probabilidade, quando a gente começar a estudar distribuições teóricas, né? E vocês vão ver mais ainda, para quem for fazer Estatística Geral 2, porque na parte de inferência ela é extremamente utilizada, tá? Então a distribuição normal ela vai ser referência para a curtose. Então, quando a gente calcula a curtose da distribuição normal, a gente vê que dá um K igual a 0,263. Tá? Ou seja, é daqui que saiu o valor de referência. Tá? Uma curtose alta é considerada uma curtose que é maior que a da distribuição normal. Tá? E uma curtose baixa é considerada uma curtose que é menor do que a distribuição normal. E a gente tem nomezinhos especiais para elas. Tá? Então, quem tem a curtose igual à da distribuição normal, tá? A gente chama de uma curva mesocúrtica. Mesocúrtica. O cúrtica vem da palavra curtose, e o meso significa o meio, né? Então, ela tem uma curtose mediana, dá para dizer assim, né? A próxima, né, desculpa, não vai ser igual aqui, vai ser maior que 0,263. A gente chama essa distribuição de platicúrtica. Platicúrtica. Tá? Dessa vez o plat vem de platô, né? O platô de uma curva é quando a curva está achatando, né? Então, quando ela atinge um platô, ela fica mais reta, assim, né? Então, uma distribuição que tem uma curtose alta, ela é platicúrtica. Tá? E a última, né? 0,263, ela é chamada de leptocúrtica. Tá? E essa, eu não vou tentar explicar a etimologia, porque eu não faço ideia de onde vem a palavra lepto, tá, gente? Mas é a que tem a curtose menor, ou seja, é aquela que vai ter um achatamento menor, tá? Então eu vou pegar um gráfico para mostrar para vocês a diferença entre uma distribuição mesocúrtica, platicúrtica e a leptocúrtica. Pessoal, então vejam aqui, né, nós temos uma curva, a vermelha, né, é a menos achatada, né? Então a menos achatada é que tem a curtose menor, né? Então, essa daqui, né, a vermelha é essa daqui. Tem a curtose menor, é a leptocúrtica, tá? É a menos achatada, ela tem um pico maior. A mesocúrtica é a do meio, é a que tem o mesmo achatamento da distribuição normal, né, que é o nosso valor de referência. Então essa azul é essa daqui, né, certo? Então a curtose é próxima de 0,263, é próximo da normal. E por fim a verde, né, é aquela platicúrtica, né, ela é mais achatada, né, então por isso que ela tem a curtose maior de todos nessa classificação aqui, tá? Então são nomes que a gente usa para distribuições. A gente diz, minha distribuição é platicúrtica, leptocúrtica, mesocúrtica, está relacionado com esse achatamento aqui da curva, tá, pessoal?